Acompanhe comigo, por favor. Êxodo 32, verso 1. Vendo Moisés, capítulo 32, verso 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Arão era irmão de Moisés, ele disse, levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse, tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me aqui. Então, todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Verso 4. Ele os recebeu em suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Ou seja, ele derreteu e fez uma imagem. Então, eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. Você está vendo aí Senhor com todas as letras maiúsculas? É aquele tetragrama, YHWH. Ou seja, eles estão fazendo um bezerro de ouro, dizendo, haverá festa a Deus. O nome de Deus ali é o verdadeiro, mas o Deus não. Verso 6. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Olha para cá agora, por favor. Veja, este povo que aqui está, é aquele povo que viu o mar se abrir para que eles pudessem passar com o pé enxuto. Algo que por si só é extraordinário, nem Steven Spielberg talvez pensou em algo tão fantástico assim. Não apenas isso. Este povo viu, no momento de necessidade, de sede, sair água da rocha. No momento de fome, este povo viu codornizes, pássaros, trazer comida no bico para o seu povo. E a pergunta é, vendo todas essas coisas, ainda assim, é possível que as pessoas sejam incrédulas e vivam em pecado, caiam em pecado? Sim, foi exatamente o que aconteceu aqui com este povo. Para mostrar que, de fato, a quantidade de milagres e nem a forma dos milagres, ela aumenta a fidelidade das pessoas. Milagre não gera santidade. Santidade é uma busca contínua. Milagre, ele serve para as pessoas ficarem ali embasbacadas, atônitas, felizes, mas não necessariamente serve com que as pessoas se tornem mais santas. Era um povo extremamente abençoado, todavia extremamente infiel. Mesmo vendo aquelas grandes coisas, aqueles inúmeros afazeres de Deus, favores de Deus sobre eles, eles continuavam incrédulos. E é interessante que aqui, como nós lemos, Moisés subiu ao monte para receber a revelação do próprio Deus. Enquanto isso, seu irmão Arão ficou cuidando das pessoas. E aquele povo, eles deram uma apertadinha em Arão. Foi só Moisés sair, só o líder sair, e aquele povo já deu uma apertadinha, dizendo, Moisés, Arão, sei não, hein? Quanto a esse Moisés aí, será que volta? Faz aqui para nós um bezerro de ouro. Ele atende o chamado do povo, faz o bezerro de ouro e diz, este Deus que nos livrou do Egito. Só que ele faz um bezerro de ouro, de fundição, uma idolatria, mas ele diz que a festa seria o Deus correto. Você consegue perceber que o simples fato de se saber o nome de Deus não quer dizer necessariamente que está se servindo a Deus de verdade? Há muitas pessoas que dizem com os lábios, Jesus é o único Senhor. Mas será que de fato elas servem ao Jesus aqui da Escritura? Esse povo não só sabia o nome de Deus, mas como fez festa a Deus, sacrifícios a Deus, foram se divertir em nome de Deus. Eles estavam fazendo tudo em prol de Deus, menos servindo a Deus verdadeiramente. E com base aqui nesse texto de Êxodo 32, eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, ali. O primeiro é o seguinte. Saber o nome verdadeiro de Deus não significa que você serve ao Deus verdadeiro. Testemunhas de Jeová implicam em relação ao nome do Senhor. Você não pode orar a Deus, a Jesus,
tem que falar o nome correto. Javé, Yavé e Jeová, do jeito deles. Senão, isso significa que se você orou a vida inteira a Jesus Cristo, suas orações foram inúteis, porque você não o chamou pelo nome correto. E o nome de Deus, como eu disse aqui, os israelitas sabiam. Toda vez no Antigo Testamento que você vê Senhor com todas as letras maiúsculas ali em caixa alta, é o nome de fato de Deus, quando ele se revelou YHWH, é até um nome impronunciável. A tradução fica Yavé, Javé, ou aqui como Senhor. E o que este povo fez? Eles fizeram uma festa ao Senhor, sem servir ao Senhor. Não é isso que por vezes nós vemos? Pessoas que dizem, Jesus me libertou, mas continuam escravos do pecado. As suas vidas não têm diferença nenhuma em relação à vida de antes de Jesus ter libertado. Continuam fazendo as mesmas coisas, sirvam a Jesus, mas a questão é, qual? O da Escritura? Ou aquele que você fez na sua mente? Porque essa é uma forma de se fazer ídolo também. Ídolo é aquele que é feito pelas mãos dos homens, mas também é aquele que é feito na imaginação. Salmo 115, versículo 4, o salmista vai dizer assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Quanto a isso daqui, nós não temos dificuldade. Sabemos? São idólatras. Mas olha o que vai dizer Atos capítulo 17, versículo 29. Paulo dizendo assim, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, aquilo que se faz com as próprias mãos é um ídolo. Quando se dá forma, gesso, madeira, não importa. Mas quando nós idealizamos um Deus da nossa mente e não da Escritura, estamos também fazendo a mesma coisa, concebendo um ídolo. Um Jesus diferente da Escritura. Uma vez, a parente de uma irmã aqui da nossa igreja disse assim para mim, eu não acredito nesse Deus de vocês, porque o Deus de vocês manda as pessoas para o inferno. Meu Deus não é assim. Eu disse a ela, o seu Deus não é o Deus da Escritura. Porque o Deus da Escritura condena eternamente aqueles que não se prostram diante dele. E não importa como você chama o ídolo. Você pode chamar o ídolo de Maria, Buda, Alá, ou até mesmo de Jesus. Se não é o Deus da Escritura, você está adorando um ídolo. Ele não deixou de ser ídolo simplesmente porque você trocou o nome. De jeito nenhum. O bezerro não deixou de ser ídolo, mesmo sendo chamado de Senhor. Continuava sendo um ídolo. Não é assim que funciona? Uma rosa, ela não perde perfume se você chamá-la de cravo ou de qualquer espinheiro que seja. Todavia, se você carrega um espinheiro, uma erva daninha no bolso do seu jaleco e chame-o de rosa, não vai exalar o perfume que de fato a rosa tem. Abraão, ele não sabia o nome verdadeiro de Deus, mas segundo a Escritura, ele servia a Deus de verdade, mesmo sem saber. Olha o que vai dizer, Êxodo capítulo 6, versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como um Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui conhecido. É interessante que, por vezes, nós vemos pessoas adorando a Deus de verdade, mesmo sem conhecer o seu nome. Em contrapartida, vemos pessoas que sabem o nome de Deus, mas adoram um Deus totalmente diferente. Os atenienses serviam ao Deus desconhecido, Paulo vai dizer isso em Atos. E é o que muitos cristãos fazem hoje. Eles servem ao Jesus desconhecido, ao Jesus idealizado em suas próprias mentes. Lembra aquele episódio da mulher samaritana, onde Jesus dialogando com ela, e ele diz, olha, vós adorais o que não conheceis. E é triste dizer, mas muitas pessoas estão dentro das igrejas hoje, adorando aquilo que não conhecem, servindo a um Deus que não existe. Esses samaritanos, eles sabiam o nome de Deus, óbvio que sabiam, mas não estavam adorando a Deus de verdade, porque a vida deles dizia o contrário. Então, quando você vê pessoas dizendo que servem a Deus, mas levam uma vida totalmente diferente daquilo que a sua boca professa, saibam que elas estão apenas usando o nome correto, mas o Deus é totalmente diferente. Muitos cristãos de hoje, eles chamam Jesus pelo nome Jesus, mas tratam Jesus como se fosse apenas um Papai Noel. Alguém que, se eu me comportar certinho ao longo do ano, no final eu posso pedir presente, porque foi um menininho bom.
Então, para eles, Jesus Cristo é apenas alguém que retribui as suas próprias bondades. O nome é correto, mas o Deus é totalmente diferente. Eles pensam que, às vezes, Jesus Cristo não passa de um avô, porque o avô, via de regra, você sabe, né? É o que estraga o filho. A gente corrige, os avós estragam. Deixa fazer o que quer. Não põe rédea de jeito nenhum. Daí muitas pessoas pensam que Jesus é como se fosse avô. Faz o que você quiser, age da forma que você quiser, da maneira que você achar melhor. Porque no final ele vai ainda escondido dar um dinheirinho na sua mão, aquele coisinho de vô, né? Tchau, dá joinha, leva dinheiro. Não, esse não é o Jesus da Escritura. Você pode chamar o Jesus do que você quiser, mas se para você ele é apenas alguém que vem lhe proporcionar prazer, deleite, coisas gostosas, você não está servindo ao Deus verdadeiro. Todavia, enquanto as pessoas procuram um Deus que satisfaça apenas as suas vontades, aquele Jesus verdadeiro ao qual nós temos que servir, ao qual nós temos que abrir mão da nossa própria vontade, porque servir a Deus é isso, não é fazer aquilo que eu quero, mas é aquilo que é correto, não é buscar a nossa felicidade, mas sim a nossa fidelidade. Esse Jesus Cristo, muitos não querem servir, eles servem à medida de que eles não sejam apertados em relação ao que eles fazem. Talvez, índios, lá naquelas tribos mais perdidas do mundo, adorando um Deus com um nome totalmente estranho, estejam servindo a um Deus verdadeiro, em contrapartida, muitos que conhecem o nome de Jesus Cristo não têm ideia de quem Ele é. Em Lucas 3, verso 29, vai dizer assim: muitos virão do Oriente, do Norte, do Sul, tomarão lugares à mesa do reino de Deus. E nem todo que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino. Ou seja, é possível pessoas estarem dentro de um local de culto, cantando músicas bíblicas, ouvindo uma pregação bíblica, falando o nome do Deus correto, mas ainda assim estarem longe de servir a Deus de verdade. Abandonemos de fato o Jesus ídolo para servir o Jesus de verdade. E é onde que eu e você o encontramos? É na Escritura. Se você não lê a Escritura, como você vai conhecer a Deus? Se você consegue passar por vezes horas no feed do Instagram, Facebook, por aí vai, horas e horas e horas, sabendo da vida de todo mundo, para onde que todo mundo tem ido, o que todo mundo tem feito, mas você não consegue parar 15, 20 minutos no dia para ler a palavra. Como você vai conhecer a Deus? Impossível. Aí você fica com recortes de pregação, com aquilo que você ouviu de fulano, de ciclano, e então você vai idealizando um ídolo na sua mente, como se fosse um Frankenstein. Você pega esse pedacinho que você gosta, esse aqui é meio brabo, tira. Esse aqui falou legalzinho, esse dá, esse dá, esse dá. E é um engano. Segundo, a falsa aparência. Versículo 17 e 18, acompanhe comigo. Êxodo 32, versículo 17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhe: o que estou ouvindo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas o som de pessoas cantando. Na versão revista atualizada vai dizer assim: é grito de quem apenas grita. Apenas isso. Você percebeu que o povo está intenso, em voz alta, gritando de fato, a ponto de se ouvir de longe, e de longe até que enganava. As pessoas diziam: não, calma aí, olha lá, é a Deus que eles estão servindo. Olha o que eles estão falando, olha o grito deles, olha a intensidade, olha o fervor. Aí nós vemos Moisés, mais espiritual que Josué. Ele percebeu que aquilo ali era apenas barulho, apenas uma animação, não era algo de fato de Deus. Para que você de fato vejamos que a presença de Deus não está associada a barulho. Não podemos também ir para outro extremo. Silêncio. Aquela igreja quietinha, ali Deus está. Não é aí. Tem muita igreja que de longe nós olhamos e dizemos: aquele povo só pode ser de Deus. Olha o barulho, olha as músicas, olha o estilo. Gente, não tem como não ser. Uma vez uma irmã me dizia, veio para a nossa igreja, ela disse assim: pastor, de onde eu vim,
a pregação não era expondo o texto ou livros inteiros, como nós vemos aqui, mas sempre vinha uma ordem da liderança e eram falados sobre os livros que os líderes escreviam. Raramente a gente levava a Bíblia. Tanto é que quando ela veio a primeira vez, eu falei, abra em Lucas capítulo 7. Ela, como assim? Abre em Lucas. Hã? Não exagero. Ela ficou espantada. Por quê? O local parece, o ambiente parece, mas o joio e o trigo, você lembra que eles são muito bem parecidos? Muito bem. Uma vez um jovem chegou aqui e disse assim, pastor, a igreja, pessoal, aqui não é fervoroso, gelado demais. Acho que é ar-condicionado, né? Pessoal frio demais. Não sentir Deus. Mas como que você mede o sentir Deus? Porque às vezes eu fico arrepiado. Não pode ser frio? Como? Explica. Carne gelada ou agitada, não importa. Se for carne, Deus rejeita. Não importa se é o povo quietinho ou se é o povo extremamente animado, dá pirueta na hora do culto. Deus rejeita a carne. Como saber de fato o que é de Deus? Primeiro, veja, nós precisamos ver a glória de Deus e assim saberemos se de fato Deus está sendo servido ali. Em Êxodo capítulo 33 vai dizer assim, falava o Senhor a Moisés face a face. Lembra que Moisés tinha este privilégio de estar constantemente diante do Senhor. Em 1 Reis, você vê Elias dizendo assim, o Deus perante cuja face estou. Homens que estavam sempre diante do Senhor. Não por vezes de forma física, mas sempre com um coração, sempre pedindo direção, sempre sendo guiado por Deus. Por isso, se você não lê a Escritura, se você não ora, se você não busca Deus, como você vai saber se o Deus ao qual nós pregamos aqui é de fato verdadeiro? Se você não compara aquilo que é falado com aquilo que está na sua Escritura. Se você fica apenas com aquilo que eu digo, com o que os irmãos que pregam dizem, podemos estar enganando vocês. Podemos estar apenas interessados no dinheiro. Tadinho, aqui a gente está lascado, né? Só pobre. Não adianta muita coisa. Mas poderíamos. Poderíamos. Leia a Escritura. Não é assim? Quantos aqui já pegaram nota falsa? Levanta a mão só para saber. É dolorido, né? Quando vem cinquentão ainda. Ó. Eu tinha um amigo de Itu, e uma vez nós estávamos no quartel, ele levou uma nota de Itu. Itu tem aquele... é conhecido por tudo ser exagerado. O orelhão, as pessoas ficam debaixo do orelhão para não pegar chuva. Ele levou uma nota de R$100 desse tamanho, assim, ó. Grandona. Eu disse para ele, isso aí é óbvio, né, que é falso. Qualquer um consegue reparar. Mas às vezes quando é bem parecido, a cor, o timbre, só falta aquela marquinha d'água ali. Como que você vai conhecer uma nota falsa? A partir do momento que você conhece a verdadeira. Como que você vai conhecer o Deus verdadeiro? Ou falso? A partir do momento que você conhece a Escritura. É assim que funciona. É por isso que quando as pessoas dizem, olha, eu vi um anjo, eu quase nunca acredito. Pastor, tinha anjos no culto. Eu por dentro, mentiroso. Eu não falo, né? Tinha que ver. Eu falei, você viu? Eu vi. É estranho, porque na Escritura, quando as pessoas viam anjos, você lembra o que acontecia? Elas caíam como mortas, apavoradas. Porque um anjo representava o Senhor. Ficavam totalmente desesperados. Agora o pessoal quase tira selfie com Miguel. Ô, Miguel, vem aqui por trás. É um absurdo. Ande com pessoas que andem com Deus. Josué foi ficando mais experiente, porque andou com Moisés. Ande com pessoas que sejam sedentas, que busquem a Deus, que tenham conhecimento de Deus. É assim que você vai amadurecer, é assim que você vai crescer. Já percebeu como que... Às vezes andar com mecânico no carro é meio ruim, né? Tô falando mal do Thomas aqui não. Mas, às vezes, tá andando no carro, daí o mecânico, ó o barulhinho aqui, tá ouvindo? Aí para mim começa o barulho, eu aumento o volume e resolve o problema, né? Mecânico não, mecânico é chato, né? Vamos resolver isso aqui. Por quê? É alguém que conhece? Se você quer de fato conhecer a Deus, ande com pessoas que amem a Deus, que busquem a Deus. Façam dessas pessoas seus amigos. Seja como os crentes de Bereia. Ouça
E vá em casa, confira na Escritura, se de fato aquilo que foi falado corresponde à palavra do Senhor. Confirma com a palavra. Se você não fizer isso, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Ouça, homens de Deus, ande com pessoas de Deus, mas é indispensável que você constantemente consulte ao próprio Deus na sua casa. É que muitas pessoas às vezes querem ouvir a voz de Deus. Eu sempre digo, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Não, pastor, eu queria ouvir de forma audível. Leia em voz alta. Leia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando com você. E terceiro princípio, põe ele, por favor. Terceiro e último, agradar a Deus é mais importante do que agradar a homens. Olha o versículo 6 que nós lemos. Êxodo 32, 6. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer, beber e depois se levantou para se divertir. O culto não era algo sagrado para glorificar a Deus, mas aqui já tinha virado algo gostoso, direcionado para a satisfação das pessoas. Não é assim às vezes que nós vemos? A pessoa diz, não gostei muito do culto. Por quê? Pregação muito dura. Ou, música. Mas quem disse que a música é para você? Nós não cantamos para vocês. Cantamos para Deus. A pregação não é aquilo que você gosta de ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Assim deve ser uma igreja bíblica. É por isso que no nosso culto, você percebeu, nós não fugimos muito do ritual. Na verdade, não fugimos nada. A gente começa orando, a gente canta, a gente prega, termina orando. Sempre. Princípio normativo de culto. Eu falo para você que já sugeriram tanta coisa para mim, você não tem noção. Pastor, passar cada uma. Pastor, colocasse alguém pintando um quadro ali na entrada. Ficava legal. As irmãs dançando, piroleta com véu, bandeira aqui de cima. Para quê? Para que isso? O culto, ele é ordinário. Assim deve ser. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é contra a festa? Mas de jeito nenhum. Eu adoro festa. Eu já falei aqui, né? Se tiver aniversário, você me chama, porque se eu descobrir que você não me chamou, eu vou, vai ser feio para você. Eu vou, já bati na casa dos irmãos lá, eu só vendo a fumacinha sair. Fulano, aí eu aqui fora. Eu entro. Nada contra a festa. Jesus era festeiro, totalmente festeiro. Só que não podemos confundir as coisas. Ser um povo festeiro é algo que nós acreditamos que é bíblico. Transformar o culto em playground para adulto é totalmente diferente. Não estamos aqui para gerar entretenimento. Sabe por quê? O mundo faz isso bem melhor. Entretenimento, o pessoal arrepia em entretenimento. Aqui não, é algo sistemático e metódico toda vez. Nós não podemos trocar a palavra, como diz a Escritura, que por vezes tem sem fermento. Sabe aquilo que é duro? Que nos arrebenta por dentro. Quantas vezes eu ia à igreja, ouvia aquela pregação extremamente confrontadora e eu saía dali com ódio do pastor, dizendo, nunca mais volto nesse lugar. Domingo que vem, estava de novo, graças ao Senhor. Mas nós não podemos adaptar a palavra para o prazer, o bem-estar de cada uma das pessoas que estão aqui. Mudar a palavra para não confrontar. Isso é um absurdo. Eu sei que às vezes erramos nas aplicações, principalmente eu, erro. E às vezes as pessoas ficam chateadas com isso. Aquilo que é meu erro, vocês me perdoem e eu vou me ver com o Senhor. Mas se você é confrontado pela palavra, só há duas opções para você. Ficar bravo com Deus, correr o grande risco de ser punido por Ele, ou se quebrantar diante do Senhor, para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Lembra que quando as pessoas estavam ali, os discípulos diante de Jesus, indo com Ele para tudo que é lado, diz a Escritura que Ele dá um discurso mais duro que as pessoas vão embora. Os discípulos vêm e dizem, Senhor, o Senhor pegou pesado agora, hein? Puxa vida. Talvez na esperança de ouvir, gente, exagerei. Volta,
que Jesus falou? Por que não vão vocês também? Não tem problema não. Eles foram? Pode ir vocês. Aqui é assim que funciona. Eu sei que ser duro, simplesmente por ser duro, é um absurdo. Mas a palavra, por si só, é confrontadora. Confrontadora. Eu sei que quando nós pregamos aqui, por exemplo, em relação a segundo casamento, são coisas que atingem diretamente pessoas. E eu tento ser o mais bíblico possível. Por exemplo, em nossa igreja, nós não ordenamos pastores de segundo casamento. Por quê? Porque nós vemos que não há base na Escritura para isso. Até mesmo que o casamento do pastor deve ser um exemplo. E, é claro, não é perfeito, tem as suas falhas. Mas nós vemos esse mandamento da Escritura. Marido de uma só mulher, Paulo vai dizer a Timóteo e a Tito. Eu sei que há uma dupla interpretação, e alguns vão dizer, não, marido de uma só mulher é porque tinha a questão da poligamia. Então tinha que ser de uma só mulher. Não, mas pelo menos a maioria dos teólogos que eu conheço entendem por ser de um só casamento. Eu sei que falaram essas coisas, já teve pessoas que saíram de nossa igreja porque vieram querendo ser pastor e eu disse, você casou de novo? Eu falei, não, aqui você pode servir, você pode cantar, você pode tocar, você pode até liderar um pequeno grupo. Ser pastor, não. Foram embora. Bravos. Bravos. A palavra de Deus, por vezes, ela faz isso, ela nos confronta. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu estou dizendo que nós vamos tratar mal as pessoas em hipótese alguma, de jeito nenhum. Só que a nossa maior preocupação sempre é agradar a Deus. Ainda que por vezes as pessoas sejam confrontadas e se sintam desagradáveis. Que Deus nos dê sabedoria de falarmos as palavras corretas, da forma correta, mas se a pessoa é confrontada por conta da verdade, fica brava com a verdade, não é a verdade que tem que ser mudada, mas a pessoa. Antigamente, quando as pessoas eram confrontadas, elas mudavam de vida. Hoje em dia elas mudam de igreja. Oh, não, aqui é assim, não posso, vou embora. É um absurdo. E veja, Arão, com medo de perder o povo, ele não confrontou o povo. Você imagina, eu falo assim, ó pessoal, eu vou ficar um tempinho fora, nos Estados Unidos, oh glória, vou ficar um tempinho fora, vou deixar o Edivaldo aqui. Aí passa um pouquinho e os irmãos dizem, ei Edivaldo, pastor, não sei se volta mais não, hein? Você acha que eu colocar umas imagens aqui no culto, aqui ó, Maria, São Benedito. Arão tinha que ter sido firme em falar assim, não, aqui não. Diz a Escritura que Arão, com medo de perder o povo, afrouxou as rédeas. Este é o significado do texto. Arão deixar o povo à solta. Sabe como você deixa um animal à solta e depois você perde? Arão deixou o povo à solta. E veja, diz a Escritura que Moisés desce do monte, vê aquilo que estava acontecendo, fica extremamente furioso. Aí então ele faz aquilo que é correto. Não dá ouvidos ao povo, mas obedece a Deus. Chama os levitas. E os levitas matam 3.000 pessoas, irmãos do povo de Deus. Refazendo a conta. As perdas por ser firme sempre serão menores do que as perdas por ser frouxo. Às vezes, ser firme, perdemos pessoas, perdemos famílias, perdemos arrecadação. Já teve vezes de perdermos muita arrecadação. De pessoas falarem assim, se pregar isso aqui eu não fico. Sinto muito, vai ser pregado. Mas as perdas por ser firme sempre são menores do que as perdas por ser frouxo. Porque você imagina, se todo mundo que chega aqui, pastor, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e eu tentar me adaptar a todo mundo aqui, vira uma bagunça. E as pessoas acabam indo embora do mesmo jeito. Portanto, a melhor coisa que um pastor pode fazer em prol das ovelhas, sabe o que é? É ser fiel em relação à palavra do Senhor, em relação à pregação do Evangelho. Ainda que doa.
É isso daqui que vai trazer o bem para a congregação. Essa é a melhor coisa que um pastor pode fazer para as suas ovelhas, é pregar a verdade, é falar a verdade em amor, é confrontar quando necessário, é quando ver alguém fazendo aquilo que é errado, chegar e dizer, irmão, você está indo no caminho errado, seu filho está andando com quem não presta, olha, isso aqui está agindo, não haja dessa maneira. É assim que funciona. Agora, pregar só o que o povo quer ouvir, alimenta apenas o ego, não o espírito. A pessoa sai dali se achando talvez a última bolacha do pacote, mas extremamente debilitada, espiritualmente falando. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Deus é um Deus que dá vida, mas também mata quando é necessário. É um Deus que salva, mas é um Deus que condena. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. A pregação do Evangelho, ela sempre vai causar 2 reações das pessoas. Ou as pessoas vão ficar maravilhadas, dizendo, há esperança para mim. Um perdido, um miserável. Segundo o Evangelho, há esperança para mim. Ou as pessoas vão ouvir o Evangelho e vão ficar enraivecidas, dizendo, quem ele pensa que é? Para falar o que falou. Não tem como ficarmos indiferentes diante da palavra do Senhor. Jesus Cristo, ou você ama ou você odeia. A mensagem do arrependimento, ou ela traz mais dureza, ou ela vai trazer quebrantamento. É por esse motivo que nós vemos leprosos, um povo esquecido, abandonado. Nós vemos prostitutas, vemos ladrões indo atrás de Jesus Cristo. Em contrapartida, nós vemos fariseus, pessoas criadas no ambiente religioso. Quando ouviam a palavra dele, rilhavam os dentes. O pastor Andrew Jackson, ele uma vez estava pregando, eu acho que era um governador que estava ali, se eu não me engano, e ele foi extremamente duro na pregação, sendo que antes avisaram ele, cuidado que o chefe está aí, vai devagar na pregação. Ele, no meio do sermão, ele disse, olha, me disseram que o governador está aqui, né? Então, o que eu falei para os irmãos serve para você também. Arrependa-se do seu pecado, ou você vai ser comido por vermes e condenado ao inferno eternamente. As pessoas ficaram desesperadas, como que ele fala isso? Acabou o culto. O governador veio até ele e disse, 100 homens como você aqui, neste estado, mudávamos o país. Homens de coragem, que falam aquilo que é necessário. Jesus, ele não se preocupou em agradar os homens, por isso que mataram. Disseram que ele tinha demônio, disseram que ele tinha um pacto com o Beelzebul. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela une os santos, mas ela também afasta aqueles pecadores impenitentes, aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados e andar de acordo com a verdade. Lembra que os soldados foram prender Jesus Cristo? E muitos dos que estavam ali, na verdade, acabaram sendo capturados por ele. Porque é isso que faz. Ou rilhamos os dentes de raiva, ou nos quebrantamos. Uns queriam Jesus Cristo no trono, outros queriam numa cruz. Nós, normalmente, quando somos confrontados diante do Evangelho, queremos a cruz. Não queremos que Ele governe as nossas vidas. É por isso que, eu já estou encerrando, Simeão, quando ele via Jesus Cristo, bebê, ele pega aquele menino no colo e diz, essa criança foi destinada tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Apenas essas 2 coisas que podem acontecer. Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim, mas vim trazer espada. Em que sentido? Essa divisão mesmo. Porque veja num lar, onde os 2 são ímpios e de repente um só converte. Guerra na maioria das vezes. Divisão. Foi assim, por exemplo, que aconteceu na minha vida. Minha esposa foi para a igreja primeiro, eu virei o demônio dentro de casa. Sem exagero. Eu só não agredi fisicamente porque eu tinha medo dos meus cunhados na época, que eram maiores do que eu. Detestei. Quando de fato Cristo é pregado, ou ele entra numa vida, numa família,
É o que a Escritura diz, é o que Jesus diz, divisão. Paulo, em Icônio, lá em Atos capítulo 14, ele vai dizer que a cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros não. É isso que acontece. Divisão quando o evangelho é pregado. Se eu e você fôssemos, de fato, unidos, talvez você pense assim, pastor, não, a igreja precisa de união, não precisa de divisão. Muitos querem, às vezes, unir igrejas. Por quê? Que não se une, não faz isso, faz aquilo. E alguns são piores, né? Falam de ecumenismo, sabe, né? Onde você pega um culto lá, você pega o pastor, você traz o padre, você traz o pai de santo, você traz não sei quem. E acham que é normal. Acham que essa solução não é. Talvez a divisão não é porque não há união, é porque falta divisão mesmo. Falta pessoas se posicionarem diante da verdade. Não é isso que Levítico 10 vai dizer? Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre aqueles que servem e não servem? É necessário. Por isso que, eu sei uma frase bonita, né? Placa de igreja não importa. O que importa é quem está dentro. Óbvio, eu acredito nisso também. Mas, em contrapartida, é importante sim haver placas, para haver identificações. Herege, não herege. Herege, não herege. Povo de Deus ou não povo de Deus. Eu e você devemos lembrar que a palavra do Senhor, ela não muda. Que o Senhor possa, diante dos confrontos que tivermos ao longo da nossa caminhada como cristã, não sermos duros a ponto de permanecermos orgulhosos e arrogantes, mas que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que se humilha, que de fato, diante do confronto, diga: ó Deus, se o erro está em mim, muda-me a mim. É assim que eu e você devemos agir. A palavra de Deus, ela pode ser dura e por vezes até machucar na hora, mas ela sempre acaba virando um refrigério. Ela sempre acaba trazendo paz. Pode não ser naquele momento, mas o fruto do evangelho sempre vai ser de paz. E a verdade é a verdade que traz vida, seja para a sua vida, seja no seu casamento, seja na sua história. A verdade, ela nos confronta, mas é sempre para o nosso bem, como diz Provérbios 27. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Dizer a verdade em amor é sinal de alguém que de fato se preocupa. Agora, cuidado com aquelas pessoas que vivem bajulando. Quando dizem assim, se te faz feliz, está tudo bem. Isso aí é frase do Satanás. Se te faz feliz, está tudo bem. Não é assim. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Que Deus nos dê a graça de adorar o Deus verdadeiro e não fazer como esse povo. Um bezerro de ouro, que tinha uma imagem, nome de Deus, culto a Deus, grito a Deus, mas não era Deus. Amém, meus irmãos?